Bem-vindo ao canal Escatológico. Quando a União Soviética desmoronou em 1991, muitos disseram: o urso está morto. Eu lembro bem uma conversa que tive com meu pai em 1989, isso foi em janeiro, e eu falei para ele o seguinte: o muro de Berlim vai cair no fim deste ano, 1989, que aliás em setembro foi quando nasceu, desse ano, foi quando nasceu meu primeiro filho. E meu pai tinha uma certa simpatia pela tal União Soviética, né? Então, antes de conhecer a Cristo, ele acreditava mesmo que o comunismo era bom, né? Porque meu avô se dizia comunista, né? Bom, mas essa história não tem muita importância aqui. Bom, mas para encurtar a história, a previsão que eu fiz ocorreu. Que eu falei, no fim do ano vai cair o muro de Berlim, pai. Ele disse: não, esse muro nunca vai cair. Eu falei: pois vai cair no fim desse ano. E eis aqui. Isso aqui, é um pedaço lá do muro de Berlim. É um souvenir que meu filho deu para mim. Meu filho mais novo me deu. Tá aqui, Então lá em Berlim você pode ir lá e comprar aqui um souvenir do muro. Então isso se tornou uma grande realidade. A queda do muro de Berlim. Mas infelizmente o muro ideológico ainda não caiu. Então, há de se perguntar novamente, quando a União Soviética, em consequência disso tudo, houve a derrocada da União Soviética. Quando a União Soviética desmoronou em 1991, muitos disseram: o urso está morto. Mas realmente o urso morreu? O urso não morreu. Ele simplesmente hibernou. E hoje está acordando com grande fúria, uma vez que Vladimir Putin sempre tentou restaurar a nação moderna da Rússia, a glória anterior que tinha quando do Império Soviético, que até hoje é o Império do Mal, como dizia o falecido e grande presidente americano Ronald Reagan. O urso russo tem estado ocupado fazendo novos amigos. Os mais significativos são os países islâmicos, dedicados à destruição de Israel, com os quais a Rússia está formando alianças. Olhando milhares de anos à frente, ou atrás, nós podemos pensar, o Irã, o mais notável de todos eles, desses países que fazem parte desta aliança, é justamente o Irã, que é a antiga Pérsia. Então a antiga Pérsia é o Irã dos dias atuais, dos dias modernos. Então, se olharmos milhares de anos à frente através das lentes da história profética, então se você for na sua Bíblia e você ler, procurar lá o profeta Ezequiel, e você olhar através das lentes da história profética, porque a profecia, ela simplesmente antecipa os fatos.
A Bíblia é muito mais atual que qualquer jornal de amanhã. Então o profeta Ezequiel viu vários eventos surpreendentes. Em Ezequiel capítulo 36 até o capítulo 39. Capítulo 36 até o capítulo 39. E alguns dos quais, destes eventos, nos avisam para mantermos os olhos voltados para o urso que está hibernando. Primeiro, Ezequiel disse que o povo de Israel, espalhado por todo o mundo, retornaria à terra de Israel, sua antiga pátria. Está aqui, está escrito aqui. Sua antiga pátria, dada a ele por Deus. E os judeus já retornaram. Se é que você tem acompanhado a história, e se é que você sabe a respeito que desde 1948 houve o renascimento do Estado de Israel, você pode ficar de olho em Israel e no urso. E os judeus retornaram. Vieram da Europa, da Rússia, da Etiópia, da América, de nações da antiga União Soviética e de um grande número de outros países para os quais haviam sido espalhados. E, em segundo lugar, como já dissemos, em 14 de maio de 1948, aconteceu um milagre que tanto os eruditos quanto os céticos haviam dito que era impossível. Israel renasceu como nação. Entretanto, Ezequiel escreveu sobre uma ainda futura guerra, na qual a Rússia, chamada Magog, leia Ezequiel 38, os versos 1 a 4. E uma coalizão de nações, todas atualmente islâmicas, virão contra Israel em uma tentativa de destruí-lo. A Pérsia, a Etiópia e a Líbia estão com eles, todos com escudo e capacete. Versículo 5. A primeira nação que as Escrituras mencionam na coalizão é a Pérsia, agora chamada de Irã. O estudioso da Bíblia, David Jeremiah, escreveu o seguinte: o próximo país que Ezequiel cita é a Pérsia, nome que aparece 35 vezes no Antigo Testamento. Para nós é fácil identificar a Pérsia, porque ela reteve o nome que tinha nos tempos da antiguidade até o ano de 1935, quando se tornou a nação do Irã. Aproximadamente 4 décadas e meia mais tarde, o Irã trocou seu nome oficial para República Islâmica do Irã. Hoje, com sua população de mais ou menos 70 milhões de habitantes, o Irã se tornou o viveiro para o desenvolvimento rápido do islamismo militante e do ódio antissemita. Não é à toa que nós vemos constantemente nos jornais ataques, conflitos entre Israel e essa nação e essa nação não sã, né? Porque deseja destruir o povo que está ali em paz, né? Nessa coalizão com a Rússia. Então essa nação está sempre em conflito com Israel. Bombardeios, ataques, programa nuclear, porque eles querem destruir Israel. Não apenas Israel, eles desejam destruir a cultura ocidental, meu amigo. Desejam ver os cristãos exterminados,
os judeus exterminados e eles reinando. É isso que eles desejam. Destruir a palavra de Deus. Se eles pudessem, eles queimavam todas as Bíblias do mundo. Mas a Bíblia está aí. Está em meio eletrônico, viu? É uma missão assim meio impossível, né? Missão impossível. Interessante que até naquele filme de ficção científica, o filme lá do o Predador, o primeiro, Predador não, Alien, o oitavo passageiro. Aí tem lá, parece que a heroína lá, ela abre um exemplar da Bíblia, tem um exemplar da Bíblia lá. Então é difícil aí para vocês, viu? Destruir a palavra de Deus, que é viva e eficaz, a palavra viva, Jesus Cristo. Ninguém toca nele não, tá bom? Só uma divagação aí. Então a realidade do aquecimento das relações do urso russo com o Irã é evidente a partir das manchetes da mídia. Então é só você observar, meu amigo. A Rússia sempre planejou usinas nucleares para lá no Irã, construir usinas no Irã. No The Washington Post de 2002, de julho de 2002, saiu essa manchete. Em Israel, Putin defende negócio com a Síria e o Irã. Por Molly Moore, Washington Post Foreign Service, 29 de abril de 2005. O Kremlin está pronto para defender o Irã. Por Mikhail Ziar e Dmitry Sidorov, mosnews.com, mosnews.com ou mosnews.com, em 13 de setembro de 2005. Os autores dizem que o Irã quer aliados confiáveis como a Rússia e a China. A Rússia faz acordo de $1 bilhão em armas com o Irã. Associated Press, 2 de dezembro de 2005. Esse artigo, publicado pelo site da Fox News, chama a Rússia de o aliado-chave do Irã. Durante anos, a Rússia não ficou feliz por ter de se sentar nos bancos de trás do ônibus, por assim dizer. No ano passado, em 2004, depois dela ter invadido a Geórgia, Robert Baer escreveu na revista Time que a Rússia quer um império. A invasão da Geórgia pela Rússia tem menos a ver com a Ossétia do Sul do que com uma Rússia que nunca se perdoou por perder um império ou por ser tratada como uma potência de segunda categoria durante todos esses anos. Então esse ressentimento, essa inveja é a semente da qual vai brotar essa união da Rússia com outras nações para tentar destruir Israel. Está escrito na palavra. Então o ressentimento da Rússia apenas cresceu à medida que os preços do petróleo aumentaram. Ao invadir seu país vizinho, a Rússia cruzou o Rubicão. A questão agora é, o que mais ela está tramando por causa daqueles 17 anos, ou muito mais, desde aquela época, de humilhação? Tivemos aí a Copa do Mundo na Rússia, a última Copa. Então, uma forma de tentar se projetar, de tentar influenciar de alguma forma o mundo. E eles não estão de brincadeira, eles estão se unindo para cumprirem a profecia que está aqui na palavra de Deus. Uma coisa deveríamos aguardar com certeza. Agora mesmo, Moscou está lançando olhares para o Irã, a rota mais direta para a restauração de sua influência no Oriente Médio. Que chances o pequenino Israel teria contra o urso russo e seus muitos filhotes islâmicos?
A resposta está em Ezequiel 38:18. Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande. Vejam só com quem eles estão planejando guerrear. Imagina você, pobre inútil, mortal, guerreando contra Deus. Nações guerreando contra Deus. Pois sim, Deus ficará enfurecido e ele se levantará em defesa de Israel e finalmente destroçará a coalizão. Leia aí em sua Bíblia, em Ezequiel 38, 18 e 39, até 39, 10. O resultado do resgate divino será simplesmente a redenção de Israel. Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações. Vou repetir aqui. Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles. Já não esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Ezequiel 39, 28 a 29. Deus não esquecerá as promessas de sua aliança. Ele não vai abandonar o povo de sua aliança. A Rússia e o Irã estão em marcha e têm mais intenções com relação a Israel. Mas o Deus que fez os judeus retornar será o Deus do resgate e da redenção de Israel. Rússia, Irã e todos os inimigos de Israel, vocês vão cumprir a palavra de Deus e o juízo recairá sobre todos vocês, para a glória de Deus e da sua eterna palavra. Fica a dica.